Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver essa integral aqui. Já vou avisando que vai ser uma integral que vai dar trabalho, tá bom? A gente vai poder treinar várias técnicas com essa integral. Mas antes, deixa logo o seu curtir e não esquece, inscreve-se no canal porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, nós estamos rumo a 90 mil inscritos. Então, vamos lá aqui fazer esse exercício. Se você quiser pausar a videoaula e tentar fazer, seria interessante, porque aí você já vai treinando também. Então vamos supor que você tentou fazer, você aí pausou sua videoaula e agora vamos resolver isso aqui. Bom, para calcular essa integral aqui, nós vamos começar utilizando a técnica de integração por partes, tá bom? E o que vai ser conveniente para a gente vai ser o seguinte, a gente chamar u de x, tá? Para lá, deixa eu voltar aqui, ó, u chamar de x e nós vamos chamar o nosso dv de seno, para lá, o que sobra ali, ó, seno de x sobre 1 mais o cosseno de x ao quadrado, tá bom? dx. Bom, uma dificuldade dos alunos é justamente identificar o que faz na técnica de integração por partes, o que escolhe como u, o que escolhe como v. Aqui nesse caso a gente escolheu o u como x porque é fácil para a gente derivar isso aqui, né? Derivado de x é 1. E a gente escolheu seno de x sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado dx para ser dv, porque quando a gente escolhe dv como sendo uma certa expressão, a gente vai ter que achar quem é v. Ou seja, a gente vai ter que achar qual é a função que derivada dá essa que a gente escolheu como dv. E é conveniente a gente escolher essa fração onde no numerador aparece um cosseno aqui, ou alguma coisa com cosseno, e no denominador, né, apareceu alguma coisa com cosseno, e no numerador apareceu alguma coisa com seno, porque isso aqui dá uma pista pra gente que talvez uma integral por substituição vai dar certo, que é o caso aqui, tá? Então por isso que a gente escolheu desse jeito. Bom, então como eu tinha falado, né, se eu pego u como sendo x, a derivada de u vai ser 1 du. Como é 1 du, só vou colocar só du, né? E desse lado, a derivada de x dá 1, vai ser 1 dx, vou botar só dx. E desse lado de cá? Bom, como eu falei, aqui você teria que resolver, na verdade, né? Vou fazer aqui, ó, teria que resolver a integral de seno de x sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado dx. Você teria que resolver essa integral para saber quem é b. Por que essa integral é conveniente? Bom, vamos chamar isso aqui, ó, de uma letra, tá? Fazer a integral por substituição. Como eu já usei u e v, vou fazer aqui rapidinho só z, tá? Depois a gente apaga isso. Então seria o seguinte, ó, se meu z for igual a 1 mais o cosseno de x, né? Eu botei só aqui dentro, tá? Como seno z. Quem que vai ser o meu dz? Meu dz, ó, derivada de 1 dá 0, derivada do cosseno de x é menos o seno de x dx. E aí o que acontece, olha só, seno de x dx é o que apareceu aqui, ó, seno de x dx. Só que tem esse menos aqui na frente, não tem problema. Isso aqui, então, ó, vai ser o seguinte, ela vai ser, deixa eu fazer mais para cá, ó. Isso aqui, ó, vai ser o seguinte, vai ser a integral de seno de x dx vai ser menos dz, né? Porque, ó, tem esse menos aqui. Então, aqui eu sei que vai aparecer menos 1 dz, aqui em cima, né? E embaixo, isso tudo era z, vai aparecer z ao quadrado. Então, vai aparecer z ao quadrado. Essa integral agora é fácil, isso aqui é como se fosse a integral de menos z elevado a menos 2 dz, né? Utilizando regra de potência, né? E pelas regras de potência, o que vai ser isso aqui? Bom, isso aqui vai ser, ó, menos 1 é constante, conserva, né? E agora, para integrar isso aqui, você pega e soma 1 na potência, então menos 2 mais 1, e divide pelaquela potência menos 2 somado com 1, né? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos z elevado a menos 1, aqui em cima, né? Porque menos 2 mais 1 dá menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que dá menos 1 de novo. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos z dividido por menos 1 vai dar mais z e elevado a menos 1. E z elevado a menos 1, utilizando a regra de potência, né? Ó, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 1 sobre z. Mas z não era 1 mais cosseno de x? Então significa, no final das contas, que o nosso valor que vai dar para a integral disso aqui seria 1 sobre 1 mais cosseno de x, né? Substituindo z aqui, ó, pelo valor que a gente tem. Beleza? Então esse aqui foi só de rascunho, eu vou aqui apagar, tá? E aí depois, se você precisar na videoaula, você vai lá e volta e vê isso aqui, tá? Então isso aqui foi só o rascunho para calcular quanto seria o valor para esse v, tá? Então, ó, eu já fiz ali agora, né? Eu sei que vai dar 1 sobre 1 mais cosseno de x. No caso aqui não tem mais dx, né? Porque a gente já tem ali, né? Porque se você deriva isso aqui, volta a ser isso daqui. Beleza. Então, a técnica de integração por partes a gente sabe, né? Tem que fazer o dv é igual a o v menos a integral de v du, né? Então, vamos fazer aqui, ó.
quem que vai ser o nosso UDV? Ó, fizer x vezes isso aqui tudo, né? Volta a ser a integral original que a gente tinha, né? Naturalmente. Então vai ser x seno de x dividido por 1 mais cosseno de x ao quadrado dx. Igual a u vezes v, vai aparecer x que multiplica isso aqui tudo. Então vai ser x que multiplica 1 mais cosseno de x, né? Eu já peguei esse x e multipliquei por 1 aqui, ó. Que aqui é como se fosse x sobre 1, né? Então 1 multiplicou por 1 mais cosseno de x. E x multiplicou por 1, né? Por isso que eu já fiz logo desse jeito aqui. Aí menos a integral de v du. Bom, então v é isso aqui. Du é isso daqui. Então vai ser 1 sobre 1 mais cosseno de x dx, né? Ó, o v, não, v aqui pelo du. Beleza. Então já fizemos a primeira parte da integração aqui. Bom, mas agora você apareceu essa integral para resolver. 1 sobre 1 mais cosseno de x. Do jeito que está aqui, não tem um valor de seno aqui no numerador para a gente usar uma substituição como eu tinha feito anteriormente. Então a gente vai forçar a aparecer um seno ali. De que maneira? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu estou fazendo essa integral aqui, tá certo? Estou fazendo essa integralzinha aqui, tá? Para forçar a aparecer um seno ali, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar um asterisco aqui para dizer que eu estou resolvendo ela. Nós vamos fazer assim. Nós vamos multiplicar o numerador. Ó, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por uma mesma expressão. Nós vamos multiplicar por 1 menos o cosseno de x no numerador e vamos multiplicar por 1 menos o cosseno de x também no denominador. Quando eu multipliquei numerador e denominador pela mesma expressão, eu não altero a fração, né? Mas isso aqui agora é conveniente, porque em cima vai aparecer 1 menos o cosseno de x e embaixo vai aparecer um produto notável, ó. 1 mais cosseno de x multiplicado por 1 menos cosseno de x, isso aqui é como se fosse a mais b multiplicado por a menos b. E isso é a mesma coisa do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É a diferença de quadrados. Então isso significa que nesse termo aqui, ó, essa parte aqui, vai aparecer o quê? Primeiro termo ao quadrado, então aqui vai ser, vou até apagar aqui meu produto notável, né? Deixa eu fazer aqui minha reiniciar. Então, ó, vai aparecer 1 ao quadrado, que é 1, menos, vai aparecer cosseno ao quadrado, né? Que é o cosseno ao quadrado de x aqui, dx. Bom, olha que interessante. 1 menos o cosseno ao quadrado de x, isso daqui o que que é? A gente usa a identidade trigonométrica fundamental. A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se eu pego esse cosseno ao quadrado de x e isolo, vai ficar, desculpa, né? Eu jogo para lá, né? Eu estou isolando o seno ao quadrado de x. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. É o que eu tenho aqui no numerador. Então vai aparecer seno ao quadrado de x. Eu posso substituir isso aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. É o que nós vamos fazer ali. Então aquela integral, né, vai ser igual a, em cima é 1 menos o cosseno de x, e embaixo vai ser 1 menos, ou desculpa, já não vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x, já vai ser seno ao quadrado de x dx. Beleza? Do jeito que está aqui agora, também ainda não é conveniente a gente usar a substituição, porque se você chama u, né, se você faz u não, porque eu já usei u, já usei v, já usei z, sei lá, se você chama w de seno, se eu uso w, né, para ser seno de x, o meu dw seria derivada do seno, que é o cosseno de x dx, né? E aqui aparece esse 1. O que eu faço? Bom, vamos fazer o seguinte, ó, antes da gente fazer a integral por substituição aqui, nós vamos separar essa integral em duas, porque se você tem uma subtração aqui no numerador, você pode quebrar essa subtração em duas frações. Cada fração é aquele denominador que você tem ali. Então vai ser a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x dx menos a integral de cosseno de x sobre seno ao quadrado de x dx. Você quebrou em duas. Bom, agora o que acontece? O que é 1 sobre seno ao quadrado? Aí eu vou precisar que você lembre lá das identidades trigonométricas, né? 1 sobre seno ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a cossecante ao quadrado de x, né? Dx. Lembra lá, né? Ó, secante de x é 1 sobre cosseno de x. E cossecante de x é 1 sobre seno de x. Ó, lá que não ficou legal meu seno. 1 sobre seno de x. Como aqui está ao quadrado, né? 1 sobre esse seno ao quadrado vai ser a mesma coisa que a cossecante ao quadrado, né? Porque se você eleva ao quadrado aqui a fração, né? 1 ao quadrado vai dar 1 e seno ao quadrado dá seno ao quadrado.
Então eu já sei que esse 1 sobre seno ao quadrado de x eu substituo por cossecante ao quadrado de x, dx. Beleza. E essa aqui tem uma integral para isso, né? Uma integral na tabela básica de integrais, ela já tem. E a outra, o que a gente vai fazer? Aqui nós vamos usar a substituição. Aí nós vamos usar, como já usei z, já usei u, já usei v, eu vou usar agora, se bem que eu usei o z, mas depois eu parei de usar aqui, né? Então eu vou botar z de novo aqui, tá? Se bem que é bom usar outra letra, porque vai que confunde com os outros, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, vou chamar w de seno de x, então dw vai ser igual a cosseno de x dx, e aí essa integral aqui vai se transformar em integral de, já tinha esse menos aqui na fórmula, né? Aqui apareceu cosseno de x dx, é nosso dw, né? Então eu vou botar dw e 1 aqui, ó. Que aí 1 vezes dw dá dw, né? E embaixo será seno ao quadrado de x, e o w é seno, então vai aparecer w ao quadrado, né? Então, deixa eu fazer melhor esse meu dw, né, gente? Poxa, 1dw. Então aqui apareceu w ao quadrado. Beleza. Aqui é bom que fica tranquilo pra gente poder fazer ali, né? Bom, vamos lá, ó. Agora a gente tem que lembrar, qual é a integral de cossecante ao quadrado de x dx? Pela tabela básica, isso é menos cotangente de x, tá? Se você pega cotangente de x menos, né, deriva, te dá cossecante ao quadrado de x, tá? Isso é a tabela básica de integrais. Menos. Agora isso aqui vai ser o que, né? É como se fosse w elevado a menos 2, né? Lembra, a gente até fez uma integral desse tipo, né? 1 sobre w elevado a 2 é a mesma coisa que mesma coisa que w elevado a menos 2. Quando você estiver integrando, né? Quando você estiver integrando isso aqui, ó. Vou fazer aqui só um rascunho, tá? Porque não precisa a gente fazer detalhado. Ó, dw. Então você conserva em cima aqui, ó, você soma 1 na potência, soma 1 na potência dividindo aqui, né? Então no final vai dar o que, ó? W elevado a menos 1, dividido por menos 1, né? Eu fiz uma integral parecida com essa já aqui nessa videoaula. Vai dar menos no caso, W elevado a menos 1, né? Porque lembra aqui que só não tem um menos aqui, né? Porque, ó, quando você fez W elevado a menos 2, né? Lembra que você vai ficar, ó, menos 2, a potência mais 1, dividido por menos 2 mais 1, né? Que era a potência era menos 2. Então ficou menos 1 em cima. Na integral que a gente tinha feito aqui antes na aula, tinha um menos aqui no numerador, né? Que aqui não tem, mas não tem problema. Então o que sobra aqui é menos W elevado a menos 1. E menos W elevado a menos 1, isso aqui é menos 1 sobre W, tá? Aí você substitui W pelo seno, né? Então no final das contas, o que vai dar aqui? Vai dar, ó, e aqui é interessante porque senão a pessoa erra o jogo de sinal. Esse menos é o que está aqui antes da integral, tá bom? Só que o resultado dessa integral, ó, não vacila com isso não. O resultado dessa integral aqui foi o quê? Foi menos 1 sobre seno de x, tá bom? Não pode esquecer isso daqui, ó. Olha como é que deu lá o resultado da nossa integral, tá? Então tem que ficar esperto com isso. Então isso foi o resultado dessa integralzinha do lado de cá, né? Então veja, quando você terminar de fazer isso aqui, né? Vai dar menos cotangente. Eita caramba, eu escrevo o negócio todo feio, né, gente? Poxa, menos cotangente x mais 1 sobre seno de x, tá? Não esquece o jogo de sinais aqui não, senão você vai errar esse negócio aqui fácil. Bom, então isso daqui, lembrando, ó, mais C, né? Lembrando que isso aqui, gente, foi aquele resultado daquela integral que apareceu aqui, ó. Não esquece disso, a gente tá querendo resolver essa. Viu como é que ela é longa, né? Então, olha só, menos o resultado disso, então, menos o resultado dessa integral vai ser o dessa, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu falei que era uma integral grande, não falei? Ó, integral de x sobre seno de x dividido por 1 mais o cosseno de x, isso aqui tudo ao quadrado, dx foi igual a, aí vamos lembrar aqui, ó, x sobre 1 mais cosseno de x, menos o resultado dessa integral. Então vamos lá. X sobre 1 mais cosseno de x, opa, não ficou legal aqui, deixa eu voltar. Então, ó, vamos lá. X sobre 1 mais cosseno de x, certo? É o que apareceu ali, ó, no nossa primeira parte. Tá aqui. Depois menos o resultado daquela integral que a gente acabou de fazer, né? Então, menos o resultado daquela integral que foi menos, ó, não esquece o jogo de sinal aqui, tá, gente? Cotangente de x, tá? Mais 1 sobre seno de x.
Essa constante c eu não vou colocar, tá? Vou colocar no final depois com tudo, né? Ou então já coloca aqui, ó, menos uma constante c, vai dar uma outra constante, sei lá, d, que como o nome da constante você pode mudar o nome que você quiser, né? Vou botar c só mesmo, tá? Então, olha só, isso aqui foi a primeira parte, menos o resultado daquela integral, que está aqui, né? Vou botar o c aqui lá de fora, tá? Mas lembra, professor, por que não ficou menos c aqui, né? Porque aqui está mais c. Mas menos c, você pode chamar de menos c1, que é uma constante 1. Aí você diz que menos c1 é a constante mais c que você está trabalhando, tá? Então, vamos mudar o nome aqui da constante. Detalhes aqui do que a gente está fazendo. Bom, enfim. O que vai acontecer aqui? Vamos fazer aqui, né? Finalmente, quanto é que vai ser o resultado da nossa integral, né? X sobre 1 mais cosseno de x. Menos por menos vai dar mais, então mais cotangente de x. E menos por mais vai dar, menos aqui multiplicando, 1 sobre seno de x, ou de dx não, mais c. Então, isso daqui é uma resposta válida para essa integral de x mais seno de x, cosseno de x ao quadrado dx, tá? Isso aqui é uma resposta válida, beleza? Então tá aqui a resposta. Poderia parar aqui tranquilamente, tá? Poderia resolver aqui tranquilamente. Só que tem um detalhe, né? No livro de cálculo, possivelmente, né, se eu estivesse fazendo essa questão no livro de cálculo aí, não ia estar uma resposta dessa assim tão extensa. Ela ia tentar rearrumar isso aqui, né, utilizando identidades trigonométricas, até chegar numa resposta mais compacta. Então, como é que seria uma resposta mais compacta aqui que poderia estar no seu livro de cálculo, né? Que, aliás, é um problema dos alunos. Quando eles chegam numa resposta dessa, e no livro do cálculo, né, tá uma resposta compacta, ele pensa que errou. Não é. Às vezes é só uma questão de arrumação. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui já é uma resposta válida, tá? Mas eu vou fazer uma arrumação aqui para você ver como é que pode aparecer diferente. Bom, beleza, então. Vamos fazer desenvolver isso daqui, então, tá? Utilizando relações trigonométricas para a gente poder ver como é que pode aparecer de maneira diferente. Vamos lá. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. X sobre 1 mais o cosseno de x, tá? Então, para lá, 1 mais o cosseno de x, mais cotangente, que vai ser... A definição de cotangente é cosseno de x dividido pelo seno de x. Lembra que é o contrário da tangente, né? A tangente é seno de x sobre cosseno de x. A cotangente é o contrário. Então, cosseno de x sobre seno de x menos 1 sobre seno de x. Bom, mais c aqui que eu vou deixar isolado aqui. Vamos agora fazer a soma e subtração dessas frações algébricas. O MMC aqui vai ser simplesmente 1 mais o cosseno de x, né? Multiplicado pelo seno de x, né? É isso que vai ser o nosso MMC, né? Bom, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que pegar aqui, olha só. 1 mais cosseno de x, seno de x, né? Quando você dividir por 1 mais cosseno de x, sobra só seno de x. Multiplicado por x, vai ficar x seno de x. Quando você pegar agora isso aqui tudo e dividir por seno de x, né? Vai sobrar só 1 mais cosseno de x. Então vai ficar 1 aqui mais cosseno que multiplica 1 mais cosseno de x. Agora menos. Agora quando você pegar isso aqui tudo e dividir por seno de x, sobra só 1 mais cosseno de x. Então 1 mais cosseno de x. Lembra que tinha esse menos aqui na frente. Vou botar a constante aqui do lado de fora, tá? Bom, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui, ó? Bom, aqui vai ser o seguinte, né? Cosseno, aqui vai ficar... Eita, eu esqueci de colocar um x ali, né, gente? Desculpa, aqui tem cosseno x, ó. Não pode ficar assim só cosseno, né, gente? Deixa eu botar aqui o cosseno x. Então aqui fica cosseno x, tá? Então fazendo a distributiva aqui, vai ficar cosseno de x multiplicado por cosseno ao quadrado de x, né? E ali vai ficar menos 1 menos cosseno de x. Então vai ficar x seno de x, ó, x seno de x. Depois ali vai aparecer mais cosseno de x, estou multiplicando aqui, ó, cosseno de x vezes 1, mais cosseno de x vezes cosseno de x vai dar cosseno ao quadrado de x, menos 1, menos o cosseno de x, ó, estou fazendo distributivo aqui, ó, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes cosseno de x. Isso aqui tudo dividido por 1 mais cosseno de x, seno de x, mais c. Beleza? Opa, até cabe meu espaço aqui. Vou tentar ser mais conciso aqui agora. O que vai acontecer aqui agora? Ó, mais cosseno x com menos cosseno x. Esse cosseno ao quadrado de x menos 1, a gente pode substituir por menos o seno ao quadrado de x. Tá? Ah, mas como? Vamos lembrar, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x não é igual a 1?
Se você pega esse 1 e passa para esse lado, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 1. E se você passa seno ao quadrado de x para o outro lado, vai ficar menos seno ao quadrado de x, né? Então você pegou a identidade trigonométrica fundamental, arrumou, dá para fazer isso daqui. Então, olha só, vai ficar então, ó, o que que sobra ali, né? Sobra x multiplicado pelo seno de x, menos seno ao quadrado de x, né? Foi o que deu aqui. Menos cosseno com mais cosseno já simplificou. E aqui agora, ó, isso aqui tudo dividido por 1 mais cosseno de x multiplicado pelo seno de x mais c. E aqui agora, olha só, botando seno em evidência, tá? Vai aparecer, ó, vamos botar o seno em evidência aqui, ó, vai ficar x menos seno de x. Aí eu botei um seno de x em evidência, ó, porque você tem ao quadrado aqui e ele aqui só tem elevado a 1, né? Opa. E agora, olha só, aqui tem 1 mais cosseno de x, seno de x. E aí, finalmente, você pode simplificar, ó, esse seno de x com esse seno ao quadrado. Vai sobrar só um seno lá em cima, né? E aqui não vai ter nenhum seno, né? Então, no final, o que é que você vai ter aqui, né? Você vai poder ter o seguinte. Você vai ter x que multiplica seno de x vezes seno de x. Opa, deixa eu fazer aqui, ó. Seno de x que multiplica seno de x aqui, né? Dividido por 1 mais cosseno de x. E aqui tinha o mais c, né? Que eu esqueci de colocar o mais c aqui, esqueci de colocar o mais c aqui. Mas enfim. Só que aquela história, como eu falei, isso aqui é uma resposta válida. Só que aí no seu livro de cálculo pode ser que esteja assim, e aí você pensa que você errou e na verdade você não errou, tá? Foi só uma questão de arrumação, beleza? Agora que a gente fez esse exercício, que é um exercício longo, a gente treinou um monte de coisas. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Eu vou dar um exercício para você fazer agora. Essa integral aqui, bem parecida, né? Em vez de ser 1 mais cosseno de x no denominador, eu botei 1 menos cosseno de x. Então, eu quero que você pausa a videoaula aí, tenta fazer o exercício. Na seção de descrição vai ter a resposta. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. E lembra também de deixar o seu curtir se você não lembrou de deixar ainda. E se você não está inscrito ainda, chegou até agora na videoaula e não se inscreveu, inscreve-se. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Então, ajuda aí, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas aqui resolvendo outras questões de cálculo, tá bom? Tchau!